Olá pessoal, esse é mais um Vindula Drive e esse é o novo formato que nós estamos fazendo. Eu vou começar, ao invés de gravar podcasts, eu vou gravar Vindula Drive. É um formato que eu tô testando. E no Vindula Drive anterior eu falei a respeito do concessão. Como é que nós fazemos concessão com relação ao projeto? Nesse episódio de hoje eu quero falar a respeito de uma questão que faz diferença num projeto no dia a dia. Só que eu não vou falar especificamente de gerenciamento, eu vou falar de intranet, que é o seguinte: num projeto de intranet, muita gente faz a parte de tecnologia e faz um trabalho de tecnologia, mas esquece um pouco de como você tem que fazer a parte de consultoria com relação a conteúdo, ao planejamento da intranet. Então eu vou falar hoje um pouquinho a respeito sobre planejamento inicial de uma intranet. E o que é o planejamento inicial de uma intranet? Basicamente, quando você inicia uma intranet, você tem algumas áreas de uma intranet que você tem que trabalhar. Então como é que a gente faz? Nós criamos o método Vindula de intranet, que é um método onde nós ensinamos passo a passo como montar uma intranet, da parte de planejamento à parte de tecnologia. E aí na parte de planejamento, um dos itens que eu vou falar para vocês agora é a respeito do planejamento, mas o início do planejamento. Então vamos lá. Quando você inicia uma intranet, você vai iniciar o projeto de intranet. A primeira coisa que você deve fazer, é levantar o comitê de uma intranet. Você tem que definir o comitê. O que é o comitê? O comitê é um conjunto de pessoas que vão tomar decisões na intranet. Decisões estratégicas, decisões técnicas, todo tipo de decisão. É através do comitê. E quais são as pessoas indicadas para um comitê? Vamos lá. Quando você monta um comitê, você tem que colocar como membros de um comitê um gestor, que é o gestor da intranet. Nós temos que colocar como membros de um comitê, nós temos que colocar o patrocinador, que é a pessoa que compra o projeto, que arruma budget para o projeto. É a pessoa que é o cara mais interessado na intranet como projeto. E aí, além disso, nós temos que escolher alguns departamentos. E alguns departamentos é o que a gente chama de grupo de pré-lançamento, que é alguns departamentos que fazem parte do comitê e com isso fazem parte do grupo de pré-lançamento. Normalmente são 3 departamentos, e esses departamentos vão ser utilizados para moldar a intranet, definir o futuro da intranet. Então a gente tem como exemplo e como sugestão o departamento de RH, porque dentro da intranet existe um módulo só para RH. Departamento de marketing, que é responsável pela comunicação. Então nós temos muita comunicação numa intranet. Você vai ver que existe todo tipo de comunicação. E a gente também tem a parte de processos, os documentos de processo, a ISO, as normas. Normalmente quem cuida disso é o departamento de qualidade ou o departamento de auditoria. E em ambos esses departamentos a gente tem pessoas responsáveis. E esses 3 departamentos são considerados, na nossa visão, como a base inicial da intranet. Os outros departamentos podem vir, mas a intranet não tem como ir para o ar sem esses 3. Então você vai chamar esses 3 departamentos como grupo de pré-lançamento. É importante que eles comprem junto com você o projeto.
Ou seja, você tem que trazer eles para próximo, eles têm que entender a razão e o porquê desse projeto. Se você simplesmente colocar um projeto desse no ar e não trouxer uma razão de existir para esses departamentos, eles não vão colaborar com você. Então, no planejamento inicial, nós temos a parte do grupo de pré-lançamento, que faz parte do comitê. Agora, o comitê tem somente as pessoas do grupo de pré-lançamento? Não. No comitê você tem o sponsor, você tem um gestor, e às vezes você tem gerente de projeto, para gerenciar as atividades do projeto. Às vezes você tem áreas auxiliares que vão participar, técnico, por exemplo, a TI. A TI faz parte do comitê, mas não necessariamente a TI deve participar do comitê, do grupo de pré-lançamento. Porque a TI, ela vai desenvolver tecnologia, mas a tecnologia, no método Vindula de intranet, ele é um apoio para o planejamento. Ele não é a intranet. Hoje, eu considero que uma intranet, quando você enxerga a intranet apenas como uma tecnologia, você tem grandes chances de o projeto não dar muito certo. Porque intranet é pessoa, é gente, não é tecnologia. Intranet, como eu falo, é gente, não é tecnologia. Tecnologia é um meio para que a gente consiga atender as pessoas. Então, quando você monta um processo inicial, o que você vai fazer? Você vai levantar no planejamento quem são as pessoas do comitê. Depois disso, você vai pegar as pessoas do grupo de pré-lançamento. E aí, em cima disso, você vai montar reuniões com estruturas. E aí, nessas reuniões e estruturas, você vai tratar assuntos como quais conteúdos vão ser exibidos, quais módulos da intranet vão ser utilizados, quais recursos de colaboração nós iremos ofertar para os colaboradores. E aí, muito mais adiante. Mas a parte mais importante é, lembre, se você não utilizar de um comitê, você vai ter problemas de decisão. Por que acontece? Vou te dar um exemplo de que eu já vi isso acontecer muito em diversos projetos. O gestor chega para mim e fala assim: Fábio, nós vamos montar uma intranet. E esse gestor, ele é uma única pessoa. O gerente dele, ou o diretor dele, chegou e falou assim: eu quero que vocês construam uma intranet. Por quê? Porque eu quero uma intranet e tal. Aí é definido um gestor. Aí esse gestor, sozinho, define a intranet toda. Trabalha tudo. Ele não pergunta para os departamentos, ele não pede opinião, ele simplesmente tira da cabeça dele e põe no papel. Quando a intranet é feita e executada, os departamentos que não foram envolvidos vão se frustrar. E aí sabe o que vai acontecer? Eles não vão colaborar com o projeto. Ou eles vão simplesmente en passant. O negócio vai e vai. Por quê? Você não chamou eles no momento de concepção. Entenda que o projeto, ele tem que ser um projeto da empresa, um projeto de todos. Você tem que fazer com que o gestor sinta que o trabalho dele está sendo reconhecido, que você ouve ele. Por isso que você cria o comitê, para que você discuta as ações. Aí, uma vez um cliente chegou para mim e falou assim: Fábio, mas se eu criar um comitê, vai demorar muito para o projeto sair de intranet. Aí que tá. É melhor que o projeto demore um pouco mais. Não é muito não, demora um pouco mais, porque você tem mais pessoas tomando decisões. Você acha que é melhor o projeto demorar um pouquinho mais e ele ser bem sucedido? Ou ele sair rapidamente e não ter adoção? Eu acho que não ter adoção e engajamento é muito pior do que você demorar um pouco mais. Sem falar que às vezes a gente se depara com casos onde o solicitante não faz a menor ideia do que é uma intranet. Nada, literalmente nada. E aí, como é que você faz? Você, como gestor de intranet, tem que mostrar para ele, através do comitê, através do grupo de pré-lançamento, através de todas as técnicas,
necessárias, né, para essa fase, que uma intranet é necessária para isso. Dessa maneira, eles vão dar credibilidade para você. E assim, você precisa sempre dizer o seguinte: quem decide é o comitê. E você pode ser voto vencido, você pode achar que tal coisa é melhor, mas o comitê não quer. Se você não conseguiu convencê-los, não faça. Não faça. Oriente eles sobre o possível problema, oriente eles sobre um possível contratempo na intranet, mas não faça, porque senão você vai passar a imagem para as pessoas que não adianta comitê, que o comitê é uma farsa, que tá lá só para aparecer, porque na hora que você discorda do gestor, a coisa anda assim mesmo. A única pessoa que pode, em algum momento, não é sempre, em algum momento, usar de poder e vetar alguma coisa, mesmo que todos queiram, é o patrocinador. Talvez por uma questão estratégica que ele está vendo e ninguém está vendo. Mas mesmo assim, deve ser evitado. Quanto menos quebra de responsabilidade você tem entre o comitê, melhor. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês consigam, no dia a dia, ao iniciar um projeto de intranet, saber que a parte de comitê, a parte do grupo de pré-lançamento é essencial para um projeto de sucesso. Beleza? É isso aí, gente. Espero que eu tenha ajudado e até o próximo Vindula Drive. Um abraço.